Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um ano começando. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, é o Criador dos céus e da terra. Estamos no mês de janeiro, segundo dia do ano de 2025. Ontem foi dia 1º, nós encerramos aquele período de ministração sobre Ano Novo. E para quem me conhece, todos os anos eu inicio lendo o livro de Provérbios. Na minha vida, para minha casa, minha família. Final do ano agora, o meu filho Bruno, junto com outro meu filho, João Luiz, adotaram também a leitura do livro de Provérbios, uma maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez. E foi bênção demais. Até o dia 31 foi lido o livro de Provérbios. Só lido. Eles leem o livro, o texto da Bíblia. Isso é comum todos os dias aqui em casa, quando meu filho está na hora do almoço, o Bruno lê a Bíblia e faz a oração para abençoar a nossa família todos os dias na hora do almoço. É aquele nosso culto à mesa, né? E quem preside é Deus e ele usa o Bruno para isso e agora está usando o João Luiz também, nesse período. E nós iniciamos o mês de janeiro lendo Provérbios. É bênção demais. E hoje nós vamos fazer uma síntese do capítulo 1 e entrar no capítulo 2 do livro de Provérbios. Amém? Então o capítulo 1 de Provérbios é muito interessante para nós. Mas antes disso vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus Santo, Deus vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida das pessoas que estarão nos acompanhando também. Coloco como criatura nas mãos do Criador. Esse é o melhor lugar para estarmos, nas mãos do Criador, para iniciarmos um ano alegre, abençoado e próspero. Repreende do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, prostituição, de contenda, de desânimo, ó Pai, e nos capacita com o Teu Espírito Santo nos fortalecendo, para que possamos vivenciar o Teu Evangelho a cada dia. Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus na tua vida, meu irmão. O capítulo 1 do livro de Provérbios, ele fala sobre os seguintes assuntos. Do versículo 1 ao versículo 6, ele traz a importância dos provérbios de Salomão. E no versículo 7 ele conclui dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos versículos 8 e 9, ele fala sobre a instrução dos pais, a importância da instrução dos pais para a vida dos filhos e a importância dos filhos absorverem essa instrução. No versículo 10 ao 19, fala para não andar no caminho dos pecadores. Por que isso? Porque tem muita gente andando no caminho dos pecadores. Por isso que vem também esse ensinamento, né, pessoal? E do versículo 20 ao 33 fala sobre fala que devemos atender ao chamado da sabedoria. Devemos atender a esse chamado. O chamado da sabedoria, o que é o chamado da sabedoria na praticidade? É o teu comportamento no falar, no agir, numa conversa de amigos, numa conversa entre pessoas, muitas que vocês não conhecem, que você não conhece, mas que são amigos conhecidos, como que você deve se comportar, inclusive como você deve dar uma opinião. Tem opinião que é melhor você não dar para não criar inimizades. Você fica em silêncio, porque o silêncio é uma resposta branda para o furor. Ok? E do versículo 24 ao 33, vem as consequências de não darmos ouvidos à sabedoria. Então, quando você não dá ouvidos à sabedoria, você está colhendo consequências diretas para a tua vida. E como consequências diretas para a tua vida, também é consequência direta para a vida daqueles que estão à tua volta. Cônjuge e filhos. E por que não dizer os parentes e os amigos? Amém? Graças a Deus por isso. Então o capítulo 1
essa apresentação é uma apresentação rápida, porque é ali que traz exatamente a apresentação de todo o livro. E no capítulo 2, que nós vamos começar hoje, no dia 2, capítulo 2 de Salomão, ele começa dizendo ali, do versículo 1 ao 4, fala sobre o caminhar com Deus. E ele diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, de clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca tesouro escondido. Aqui fala do caminhar com Deus. Então podemos dizer que não existe maior privilégio para alguém do que ser chamado filho de Deus. E para que a realidade espiritual do conhecimento de Deus seja constante na vida do cristão, ele deve guardar a palavra em seu coração. Ontem eu fiquei muito feliz acompanhando a posse, a cerimônia em si da posse dos vereadores e prefeito aqui da cidade de Itajaí. Quem presidiu foi a vereadora Ana Carolina, e ela pediu para ler um texto da Bíblia para iniciar toda a cerimônia. A palavra de Deus foi a chave mestra para abrir aquela cerimônia. Então, não existe maior privilégio de alguém ser chamado filho de Deus. Sabe? Obter sabedoria espiritual não é algo que pode ser feito somente no final de semana ou nos cultos de domingo. É uma disciplina diária que deve ser mantida até o resto da vida. Muitas pessoas passam a vida atrás de riquezas, mas muito mais importante do que o ouro e a prata é a sabedoria que vem dos céus. Essa sabedoria é que molda o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso senso de moral. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a Rosana, quem conhece ela sabe do valor que ela tem na minha vida, né? Até porque pelas lutas que eu passei, ela sempre esteve ali do meu lado, e uma pessoa temente a Deus. Estávamos falando sobre ética e moral. E eu estava falando para ela, tem coisa que é legal, mas é imoral. E tem coisas que é moral, mas é ilegal. Mas isso nós vamos falar outra hora, né? Sobre ética cristã. Do versículos 5 ao 8 do capítulo 2 de Provérbios, fala sobre a origem da sabedoria. A origem. O texto diz o seguinte, abre aspas, Provérbios capítulo 2, versículo 5 ao 8. Diz: então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus e agir da mesma maneira que Deus age. Somente alguém sábio tem o discernimento necessário para identificar que realmente tem valor na vida. A verdadeira sabedoria não se recebe em aulas de faculdade ou lendo bons livros. A sabedoria é um dom exclusivo de Deus que só podemos obter nele. E deve ser buscada com todas as nossas forças. Às vezes você passa pelo que eu passo, você que é pai, você que é mãe. Às vezes você quer dar um ensino, passar para o seu filho uma sabedoria, e muitas das vezes ele não aceita,
Mas você sabe que a vida vai ensinar ele. Só que às vezes de uma maneira mais dura. Mas no final ele vai ver que você tem razão. Isso nos ensina que a sabedoria também precisa de um tempo para ser absorvida. Eu tenho 58 anos, aliás, vou fazer 59 agora em abril, início de abril. Então eu vivi muito, fui militar por mais de 30 anos, entrei na Marinha nos anos 80 como militar. Então já tive câncer, já fiz quimioterapia, já fiz várias cirurgias no corpo. Sempre temente a Deus. Então, faculdades, fui para faculdade, eu fiz normalmente a teologia, o bacharel, fiz mestrado, doutorado, fiz faculdade de filosofia, de biologia, de física, história. Então, esse conhecimento serve para alicerçar mais a sabedoria que vem de Deus. Todo conhecimento que eu adquiri em sala de aula de faculdade eu uso para o reino de Deus. Não uso para outra coisa. Então a sabedoria ela tem uma origem em Deus. No capítulo 2, versículo 9 ao 11, fala sobre discernimento. Discernimento. Diz assim um texto, abre aspas. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. Isso nos ensina, irmãos, que a obediência a Deus abre o caminho do entendimento. Os que amam a Deus e seus mandamentos entendem o que é certo e o que é justo. E estes serão guardados pelo bom senso e protegidos pelo bom discernimento. Algumas vezes, você já se sentiu enganado por algumas pessoas. E você se sentiu como? Porque você teve o discernimento. As pessoas, muitas das vezes, vão usar a sua bondade para se favorecer, para se promover. Mas não se preocupe com isso. O nosso Deus, justo e bondoso, Ele faz justiça a seu tempo. Simples assim. Não se preocupe. Ele faz justiça a seu tempo. Por quê? Nós temos o Kairos, o tempo de Deus, e temos o Cronos, de cronometrar, cronógrafo, cronômetro, que é o tempo do homem. O tempo do homem é limitado. O tempo de Deus, não. E Deus age no momento certo. Bem? E dando continuidade a isso que eu estou falando, do capítulo 2 de Provérbios, do versículo 12 ao 15, fala de caminhos maus. A sabedoria, diz assim o texto, abre aspas, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Aqui, nesse texto que nós lemos em Provérbios, existe uma comparação muito importante. O caminho do justo é a luz e dos maus as trevas. Nós vivemos uma sociedade onde a inversão de valores é cada vez mais natural. Muitas pessoas sentem alegria em fazer o mal, em querer levar vantagem sobre as outras. Os que buscam alegria no pecado serão enganados a viverem uma falsa felicidade, que precisa ser alimentada, uma felicidade precisa ser alimentada com gordura desse mundo e não com aquilo que vem do alto. E do capítulo 2, do versículo 16 ao 19, fala sobre a insensatez do adultério. E o texto diz assim, abre aspas, ela também o livrará a sabedoria, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras.
que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então, Provérbios aqui, esse provérbio está falando sobre a mulher adúltera. Sabe como usar a adulação com eficácia. Suas palavras podem ser doces, mas o final de um adultério sempre será amar. A verdadeira felicidade não está em ceder aos desejos apaixonados, mas na pureza da santidade. Quem comete adultério ignora a aliança que fez diante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara e afirma que a casa onde tem traição se inclina para a morte. Acima de tudo, o adultério é um pecado contra a aliança que ele fez com Deus. Amém? E tem aquele adultério que é contra o próprio Deus, quando você adora falsos deuses. Então, tem esse duplo sentido do adultério. A aliança que tu fez com Deus para estar com uma pessoa e a aliança que você fez com Deus para estar com Ele. Amém? E aqui no versículo 20, capítulo 2, do versículo 20 até o 22, que o livro de Provérbios, capítulo 2, tem 22 versículos, ele conclui dizendo, do versículo 22, o seguinte, abre aspas, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas do justo, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Se recebermos as palavras de Deus e lhe obedecermos, então nós teremos a sabedoria necessária para tomar decisões inteligentes. Isso durante toda a nossa vida. E Deus nos protegerá de todas as armadilhas que podemos encontrar pelo caminho. Então, meu querido, que o ano de 2025 seja um tempo em que Deus esteja concedendo a você bênçãos, alegria e prosperidade em todas as áreas. Mas você precisa buscar Ele para estar junto contigo. Abrir mão de alguns benefícios que a gordura mundana tenta levar sobre você. Em 2025, seja uma pessoa honesta, sincera, não engane ninguém. Não passe a perna em ninguém, seja justo. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém.